Olá, boa noite. Bela segunda-feira para todos nós. Hoje, com muito orgulho, eu quero apresentar um grande amigo, uma pessoa que eu conheço já desde 2005, por aí. Meu amigo Edgar Falcão, professor, articulista, mentor, palestrante dos ótimos. O Edgar Falcão vai ensinar muita coisa para a gente hoje. E todas as vezes que a gente se falou, a entrevista foi extraordinária. Vou ver se o Edgar Falcão já está com a gente aqui. E está aqui com a gente, já vou chamá-lo. Cada segundo que passar é importante, então a gente tem que aproveitar bastante com o meu amigo Edgar Falcão. Bem-vindo, meu caríssimo. Que bom tê-lo aqui. Que prazer, que honra dividir tela com você. Boa noite, Falcão. Boa noite, como é que vocês estão? Tudo bem? Serginho, Bem, há quanto tempo, hein, Serginho? pois é, pois é. Mas Pois você tá é, eu mais nem, eu bonito. nem, eu nem tinha barba branca ainda. Pois é, não tinha nem barba branca, eu não tava com essa cachopa aqui, esse cabelão todo aqui, mas que bom. Que, que bom. Você não envelhece, rapaz. Passa sua babosa aí, seu hidratante depois aí pra gente, viu? Muito Tá bom. bom, tá bom. O Falcão, bom falar contigo. Eu tava insistindo contigo pra gente fazer esse bate-papo, porque nesse período de pandemia, a gente precisa começar a ouvir coisas boas também, né? A gente só vive vendo e assistindo, ouvindo coisa ruim, porrada, bomba. É bom a gente aprender contigo. Você é uma pessoa que tem muito conteúdo e temo que eu perca o meu lugar na rádio. Afinal, as pessoas vão se acostumar com sua bela voz agora nessa próxima hora. Eu não sei fazer o que Certo. você sabe fazer. Tudo bem, Falcão? Tudo bem, tudo bem. Eu estava aqui imaginando uma frase que eu li já faz algum tempo, mas a frase é interessante porque só se você não está confuso, se você não está com a vida complicada, é porque você está desinformado. Porque se você começar a querer se informar, vai vir tanta informação para cima de você que definitivamente você vai acabar confuso, né? Isso é um momento difícil para a gente. Onde está de fato a essência da verdade, aquilo que de fato está acontecendo, né? Nós não estamos habituados com tanta informação concentrada. Sim. Você sabe que eu andei pensando, né? O futuro chegou mais cedo, né? O futuro chegou mais cedo. A gente imaginava, talvez, daqui uns 20, 25 anos, coisa do tipo. 20, eu estou exagerando, 3 a 5 anos, a gente estivesse no estágio que a gente está hoje aqui, utilizando de toda a tecnologia. Mas não, nós tivemos que fazer isso em 2, 3 meses. Eu que trabalho na área de educação, via a faculdade mudar, assim, a universidade mudar com uma loucura. Saímos todos das aulas presenciais e começamos todos a dar aula pela internet e, e foi uma dificuldade. Nós temos muito a aprender com esse momento que a gente está vivendo aqui. Falcão, você é uma pessoa moderna já. Desde quando a gente se conheceu em 2005, numa palestra aqui na Faculdade Anhanguera, em Rio Que eu, Claro. que, que eu dei no escuro. Você lembra que acabou a energia? Lembro. A palestra, metade dela foi no escuro. Isso eu lembro. Muito, lembro muito. Eu vou abrir a porta para minha cachorrinha aqui, que ela quer te ver também, quer participar da live aqui, daqui a pouco você vai vê-la. O, eu me lembro dessa É. palestra que você deu, estava tudo escuro, um breu violento, você falou assim, ó, não tem problema. Iluminado ou não, a gente vai fazer esse espaço brilhar. Eu lembro mais ou menos isso que você falou. Foi muito legal. Mas Foi você isso. sempre foi uma pessoa muito moderna, sempre foi uma pessoa bem à frente aí no seu tempo enquanto educador. Eu acredito que você não tenha ou não sofra tanto os efeitos do coronavírus agora. Mas o que você, só para entrar brevemente nesse assunto, o que você acha, enquanto professor, que o educador agora deva ter, pedagogo, enfim, deva ter nesse momento pós-pandemia? Qual que é o jogo de cintura aí, o tempero necessário para a gente encarar esses tempos difíceis aí que virão? Pois é, isso já vinha sinalizando há algum tempo, né? Porque é importante a gente saber e observar que tudo aquilo que no momento aparece fraco, aquela imagem meio fraca, aquela ideia que não tem muita força, ele está estabelecendo uma tendência. Está estabelecendo uma tendência. E, e muitos professores observaram essa tendência.
E aquele professor que está ligado no tema, o que ele fez foi tentar ou buscar entender o que estava acontecendo antes que de fato começasse a acontecer. Sabe Deus se mais um ano, menos um ano, mais um mês, menos um mês, mas eu vou ter que usar essa tecnologia. Então, notoriamente, muitos professores foram aprender a jogar com o jogo sendo jogado. Quer dizer, foi aprender, no meio do jogo, foi aprender como é que ele deveria fazer e quais eram as nossas rotinas. O professor tem que ter novas habilidades, eu não tenho a menor dúvida. O professor tem que hoje entender um pouco do design da tecnologia, de como se apresentar, de todos os recursos que estão disponíveis e como utilizá-los. Porque senão, definitivamente, ele vai enfrentar problemas. Ele vai enfrentar problemas porque a tecnologia, ao invés de ajudá-lo, começa a prejudicá-lo. Porque ela expõe o professor de uma maneira... nós estamos falando em professor, mas isso vale para qualquer um. Quer dizer, expõe de uma maneira muito séria e nem sempre você controla. Você não sabe quem vê o que você posta. Você não sabe quem ouve o que você fala. Você tá num mundo que você não controla mais. Antigamente era fácil. Eu queria que você soubesse alguma coisa, eu te mandava uma carta. Né? Agora, isso mudou, né? Isso mudou. Mas, de qualquer maneira, tem uma nova pedagogia no ar. Tem uma nova andragogia no ar. Né? Quer dizer, tem um novo modelo de ensino sendo pensado e o professor precisa se ajustar. Mas eu acho que a coisa está andando muito rápido, o futuro está chegando muito rápido, as coisas estão começando a engrenar. Ô, Falcão, para você ver, aqui muita gente com a gente, a Lives Isolamento entrou aqui com a gente também, a Andresa Aquino, o Roldo Goi. Goi Júnior, Roldo Goi Júnior, o Juliana, enfim, muita gente aqui que vai acenando, vai entrando, e você pode também fazer pergunta, eu leio aqui para o Edgar Falcão. Mas chegou aquilo que eu imaginava que acontecesse quando a gente chegasse na metade da live. Não, chegou rápido. Que voz linda! Já sabia. E não é a minha. E não é o a sua. melhor, né? Muito obrigado. Eu não sei nem quem falou isso, mas muito obrigado. A Dani mandou para nós aqui. Voz linda. É mesmo, a gente tem que elogiar mesmo. A voz dele é muito bonita. A minha cachorrinha está aqui do lado. Ela não entrou em nenhuma live, só agora ela está querendo entrar. A Paçoca? Paçoca, uma figuraça, igual o dono. A nossa amiga aqui com a Maria Livramento, ela está perguntando aqui o que você acha das aulas não presenciais, o Falcão. Olha, toda vez que a gente utiliza de uma coisa não síncrona, ou seja, o aluno vai assistir a aula no momento em que ele quiser e está desvinculado do dia. Eu estou vendo a Paçoca aí. Desvinculado do dia do professor, ou seja, ele está assistindo definitivamente um vídeo. Nós precisamos de mais recursos do que pura e simplesmente a exposição. Olha, não adianta a gente ser contra, nós temos que nos adequar à nova tecnologia. Todas as vezes que você fica preso ao passado, você cria um problema para você. Racionalmente, você tem que começar a aceitar a tecnologia. Então, obviamente, nós temos, se você pegar uma plataforma de ensino à distância, você vai achar lá que lá existem ferramentas onde o vídeo aparece, um vídeo gravado, pode entrar um vídeo ao vivo, pode entrar um chat onde você conversa com a tutoria, tem sistemas de mensagens que você pode trocar. Existem vários itens que você tem que consultar, você vai visitar outros sites, vai assistir outros vídeos, e tudo isso vai contribuir de uma maneira muito, muito forte para seu aprendizado. Veja você, o ensino à distância só tem vantagens sobre o ensino presencial, mas ele tem uma desvantagem brutal, ele requer muita disciplina. Muita disciplina. Enquanto a evasão, isso eu estou falando agora antes de pandemia, enquanto a evasão, aí, se a gente voltar 2 anos para trás, a evasão no presencial batia aí a casa dos 14%, 15%, o EAD bate 30%. Ou seja, as pessoas desistem. Porque é aquela famosa procrastinação, ele vai deixando para depois, deixando para depois. Agora, existem ferramentas que podem controlar a pessoa e ajudar ela a se disciplinar.
Eu posso falar com elas durante o tempo, não quero me alongar nessa resposta, mas definitivamente não há o que discutir quanto à utilização de aulas em vídeos, quanto ao ensino assíncrono, ou seja, o aluno vai estudar a hora que ele quiser, no momento que ele quiser, ele assiste o vídeo a hora que ele quiser e a plataforma consegue controlar ele, saber a hora que ele entrou, a hora que ele saiu, o que ele assistiu, o que ele fez, etc. Aliás, o MEC exige isso. O Falcão, aqui tem algumas colocações aqui. Abraço para Camila Toshio, é minha amiga também, está falando que são duas vozes bonitas, mas não tem jeito, não tem como comparar. Preciso fazer um gargarejo violentíssimo para chegar na metade aqui. Ó. A Lili Gomide colocando aqui, se as aulas presenciais são coisa do passado, Edgar. De forma nenhuma. Não, de forma nenhuma. Em última análise, não tem nada que substitua o contato humano, a presença do professor. Nós somos seres que vivemos juntos, nós procuramos o calor, nós procuramos nos aproximar. E não vão ser 1 mês, 2, 3, 4, 1 ano de pandemia aí que afasta todo mundo, que vai mudar séculos e mais séculos aí de centenas de milhares de anos de história onde todos nós vivemos juntos. Obviamente, o professor, ele muda um pouco a função dele, mas não a notoriedade. Quando a gente pensa no EAD, a gente pensa nas metodologias ativas, etc., a gente coloca o aluno no centro da aprendizagem. Então, coisa simples acontece, os temas são colocados para os alunos antes da aula. Ele estuda, prepara, assistindo vídeos, lendo material, enfim, fazendo todo um trabalho que eventualmente é colocado na plataforma. Quando ele chega na aula presencial com o professor, ele já é do conhecimento dele aquilo que vai ser discutido. Então, o professor passa a monitorar o aprendizado como foi. Então as perguntas começam a nascer, em vez do professor fazer uma aula expositiva, um aluno começa a ensinar o outro, e o professor interfere nesses momentos. Então, o aprendizado passa a ser feito de uma maneira horizontal. O professor perde, entre aspas, aquela ideia de que ele entra na sala, fecha a porta, ele é o sumo conhecedor ali, a sabedoria em pessoa, etc. E porque isso nunca foi verdade. O professor nada mais é do que um bom gestor do conhecimento. Então eu não acredito que a aula presencial ela vai ser mudada. Nós vamos falar aí no que a gente chamaria de um ensino híbrido. O Ailton Freitas Falcão, um abraço para o meu primo Edgar, veja. Ele é meu primo. Esse é paranaense, está lá no Cornélio Procópio. Você nasceu onde, Falcão? Eu sou carioca. Carioca, rapaz. Eu sou carioca, mas sou paulista de coração. Eu nasci lá por um acidente de percurso. Minha mãe era médica, meu pai era químico, e eles casaram, foram morar no Rio, e eu nasci prematuro. Eu deveria ter nascido em julho, nasci em maio, então acabei prematuro, nasci no Rio. Mas sou paulista de coração, palmeirense, estou bem enlocado aqui, etc. Você sabe que em sua homenagem, rapaz, olha o meu copo aqui para você. Olha aí, tá vendo? Até tem uma luzinha aqui, esquizofrênica aqui, mas tá aí. Em sua homenagem, é para te agradar. Muito obrigado, a parte que me toca. Já estou de camisa verde aqui, olha aqui. Eu vi. Eu estou fazendo de tudo para te agradar hoje, hein? Hoje tá bom. A Nayara está perguntando aqui como fazer, o que fazer ou como fazer para a aula ser mais dinâmica, uma vez que o meeting mais usado é muito solitário, Falcão. Pois é, nós temos que falar em aulas síncronas e aulas assíncronas. As aulas assíncronas, elas devem ser curtas. Olha, imagine, quando você vai assistir uma aula, tecnicamente, você demora uns 3 minutos, de 2 a 3 minutos, para você conseguir se concentrar na aula, naquele vídeo que você vai assistir. Então, esses 2, 3 minutos, você ajeita a cadeira, você ajeita o copo, ajeita o computador, enfim. E depois você vai abater num pico de entendimento. Esse pico dura, no máximo, 11 minutos. No máximo, é de 9 a 11 minutos, mas... Então, quando chegar no 10º minuto, 11º minuto, você começa a perder entendimento, o tempo, quer dizer, a sua concentração cai. Isso é inevitável. E aí, uma estratégia é, nesse momento, o professor dá um ali que
leva você de volta, mas traz você num outro patamar, um pouco mais baixo. Esse patamar vai caindo. Ao final de uma hora, você não está entendendo coisa nenhuma. Essa é a grande verdade. Então, todas as vezes que nós trabalharmos com a sincronia, nós temos que pensar em vídeos muito curtos. Vídeos curtos, esses vídeos curtos, e eles vão ser inseridos entre os vídeos trabalhos que podem ser feitos em grupo, que podem ser feitos outros vídeos para assistir, outra leitura para fazer, eventualmente algumas pesquisas a serem realizadas, e isso tem que ser feito de uma maneira bastante atraente, quase lúdica. Esse é o EAD, uma das estratégias de você manter o aluno ligado. Agora, se for síncrono, ou seja, eu estou dando uma aula por stream, a aula é ao vivo, é abrir o diálogo como você está fazendo aqui. Nós dois estamos dando aula. Então, hoje em dia, na pós-graduação, nas aulas que eu dou na pós-graduação, já aconteceu de nós darmos aula em 2 professores. Nós vamos debatendo o mesmo tema, falando, cada um fala, a gente prepara, cada um fala um tema e nós vamos discutindo, os alunos vão perguntando e perguntam para um, concordo com um, discordo do outro, a gente cria algumas situações, quer dizer, você tem que elaborar um show. E você sabe que também a gente estava brincando com a voz aqui, falando, mas a voz é uma das coisas que prende a atenção, né? É a alternância de vozes aí, do tônus vocal aí, ajuda muito a prender a atenção também, né? Ajuda, mas eu vou te contar uma coisa. Eu fiz uma experiência, nós pegamos uma classe que tinha mais ou menos 40 alunos. Separamos 2 turmas, essa classe separamos em 2 turmas de 20. Sim. E nós demos e gravamos a mesma aula. Então, foi gravada a mesma aula para uma classe e para outra, com uma diferença simples. Uma classe assistiu aula normal, aula gravada. Olá, como é que você está? Nós vamos falar sobre o tema papapá. E entrou o professor dando aula normalmente, os charters entraram e a coisa foi normal. Na outra turma, a aula foi rigorosamente igual, o texto era igualzinho, com a diferença que o professor estava vestido de palhaço. Com o nariz, estava vestido de palhaço, literalmente, com a cara de palhaço. Quando começou a aula, e nós colocamos câmeras filmando os alunos. Os alunos foram filmados para que nós observássemos as reações. Na aula que o professor entrou normal, foi normal. Ele deu aula, a coisa aconteceu usualmente, como seria. Na outra, no primeiro minuto, todo mundo estava rindo. Porra, o que é isso e tal, papá. Mas foi parando. No terceiro minuto, as 2 salas estavam iguais. Não houve nenhuma diferença. Nós fizemos depois um teste de aferição das 2 turmas. Inclusive, a turma do Questiola com o palhaço, em tese, foi melhor, se a gente olhar por alguns critérios. Isso quer dizer o quê? Isso não é definitivo, foi um mero experimento, e nós fizemos isso há, 2010, 2011, 8, 9 anos atrás, 10 anos atrás. Esse experimento demonstrou claramente o quê? Que o que é mais importante não é a imagem, não é a qualidade, não é o som, a voz, não, é o conteúdo. O conteúdo segura. O conteúdo segura. Você não percebe mais. Tanto que todas as vezes, eu trabalho muito com treinamento de professores para EAD, e eu costumo dar algumas técnicas, mas falar, se preocupa pouco. É claro que você tem que estar apresentável por uma questão pessoal. Né? Como uma mulher, um homem, arruma o cabelo, tá, uma camisa não vai chegar. Enfim, mas isso não é importante. No terceiro minuto depois, se o conteúdo chamar atenção, uma coisa já funciona. Então o conteúdo é o mais importante. O restante é o que fica. Aí o que fala, pô, que aula foi aquela? Aquela aula do palhaço, a aula do palhaço. Aquele cara que tinha um bigode torto, aquele cara que estava com aquela camisa com a gola, não sei que jeito, quer dizer, isso vai aparecer, mas em termos de entendimento de conteúdo, é pouco importante, vai aparecer depois. Por isso que você precisa cuidar, mas não quer dizer que seja primordial. A Lili Gomide pergunta como avaliar adequadamente no campo virtual. Para não ter cambalacho, inclusive, vou agregar a pergunta dela também. Que tipo cambalacho, como assim? Não, mas avaliar a pessoa, o aluno, por exemplo, como sem ter o olho no olho, muitas vezes pode atrapalhar.
Tem. Como avaliar corretamente, não sei se é isso também que ela colocou, a Lili, no campo virtual, que é um pouco diferente, aí você bem há de convir no tete a tete, olho no olho. Aí. Olha, nós estamos falando depende muito do tipo de disciplina que nós estamos trabalhando. Existem disciplinas técnicas, e as disciplinas técnicas são de avaliação muito fácil, muito tranquila. Pega uma disciplina como cálculo, física, enfim, algumas disciplinas, essas são muito fáceis de serem avaliadas, porque você vai observar, a plataforma vai dizer para você o tempo que ele demorou para responder, como ele fez, você consegue avaliar e entender vários parâmetros da resposta dele que não é só o acerto. Muitas das respostas deles, ele tem tempo para responder e elas são escritas, ele tem que escrever. E tem um tutor que vai ler aquilo, quer dizer, existe uma série de ferramentas. Agora você pergunta, mas e se o Zé que está fazendo chama o João, que é um sabidão, o João vai lá e faz para o Zé? Pois é, existem ferramentas que a gente controla isso também, porque eu posso assistir por vídeo, a plataforma pode gravar ele fazendo e eu posso assistir ou não. E essa gravação pode acontecer, ele nem sabe se está sendo gravado. Pode estar sendo gravado, como não pode, ou eu posso gravar todo mundo. A questão é recurso tecnológico, tá certo? As disciplinas que envolvem já não é mais uma coisa técnica e a correção, isso requer entendimento. O que normalmente acontece é a tutoria ir falar com o aluno. Se ela tem dúvida, ele vai fazer uma resposta, ele vai escrever uma redação, lá, um texto, respondendo alguma coisa numa aula de psicologia, pedagogia, etc. E se houver dúvida, ou se de fato observar-se alguma indefinição qualquer, o tutor vai conversar, porque existe gente lendo. Para você ter uma ideia, num curso de graduação, dependendo do curso, pode ter um tutor para 30 alunos. Esse tutor acompanha esses 30 alunos toda semana e conversa com todos eles. Cria um vínculo, ainda que ele não saiba quem é esse tutor, não veja o tutor, mas a coisa é bem controlada. E, por outro lado, também existem as conversas individuais. Quer dizer, o coordenador do curso, o professor ou o próprio tutor pode chamar o aluno, botar do jeito que nós estamos falando aqui e botar o cara na parede, começar a conversar com ele, começar a entender o que está acontecendo. O que é lamentável é o seguinte, toda essa pandemia que houve aí, tudo isso que aconteceu, jogou todo mundo numa tecnologia que ninguém tinha domínio dela exatamente. Então tudo isso que eu estou falando para você existe. A gente usa isso nas faculdades de ponta, etc. Isso é utilizado. Mas em muitas faculdades entraram com o Zoom e estão dando aula no Zoom. Então, e aí não há controle efetivo de tudo isso que eu estou falando. Aparentemente, eu dei aula numa aula recente aí, e estava no Zoom, quando um aluno esqueceu o vídeo dele aberto, uma aluna, e foi se trocar. Eu não vi. Mas aí virou caos a minha aula por conta disso. Quer dizer, eu falei, pô, mas que absurdo. Né? Isso eu não posso acusar ninguém de nada, eu só posso dizer que isso é falta de afinidade com a tecnologia. Sim. Então, as ferramentas estão aí, a tecnologia está aí, só que a gente ia demorar mais para usar, a gente teve que usar isso muito rapidamente. Então, é possível fazer tudo o que se faz no presencial, é possível se fazer dentro da plataforma, tenha certeza disso. O Falcão, acho que isso vale para todo mundo, né? Até para tribunais aí, onde semana passada teve um desembargador que teve alguns problemas aí com flatulências, né? E aí, no fim das contas, ele pediu desculpas, atrapalhou totalmente o julgamento. E numa cidade do Pernambuco, um vereador, numa sessão de uma Câmara de alguma cidade do Pernambuco, se não me falha a memória, durante a sessão ele estava tomando banho. Daí isso também causou um certo desconforto aí violento, sem dúvida alguma. A Elisenda está colocando aqui como criar uma autodisciplina, o Falcão. Pois é. Todo mundo deveria ser preparado para utilizar o ensino à distância. Ele não pode cair de paraquedas na vida das pessoas, como alguma coisa que você entra aqui, vou assistir um vídeo no YouTube, vou aprender alguma coisa no YouTube, que está cheio de aulas no YouTube, e vou aprender. Não, aquilo é uma coisa. O ensino à distância, ele tem vários parâmetros a ser colocados. Quer dizer, o aluno tem que ser preparado para entrar no ensino à distância. Eu não tenho a menor dúvida que
que a gente já enfrentou mais dificuldades. Eu me lembro em 2003, 2004, quando o ensino à distância era utilizado por sinal de satélite. Então nós chegamos a ter em 2008 mais canais de satélites que a Globosat. Nós tínhamos 700 pontos no Brasil, nós mandávamos todas as aulas ao vivo, o aluno ia no polo assistir aula ao vivo. Então, como construir esta disciplina? Naquele tempo a gente tinha uma ferramenta muito forte, que era a presença do outro. Você ia lá e encontrava os seus amigos. O professor estava dando aula de São Paulo, você estava lá no interior da Amazônia, mas você assistia um professor ao vivo. E se você quisesse, você mandava perguntas para ele, etc, etc. Enfim, com o passar dos anos, nós caímos dentro do ensino à distância. O ensino à distância assíncrono, a disciplina só vai acontecer se a tutoria segurar. A tutoria tem que estar presente. Senão as pessoas vão procrastinar. E outra coisa importante é fazer com que as pessoas entendam o que ela está construindo. Se você está gastando o seu tempo para estudar, estuda, caramba. Estuda. Ou não gaste seu tempo fazendo isso, só faz outra coisa. A gente martela muito isso no EAD. Fala, ninguém te obriga a nada, você não está obrigado. Agora, se você for jogar futebol, você não pode pôr a mão na bola, é ponto. Só o goleiro pode, você não pode. Você quer pôr a mão na bola, vai jogar vôlei, basquete. Então, você entrou no jogo porque você quis, mas se você entrar no jogo, o jogo é assim que se joga. Não tem quebra-galho, porque não dá para negociar com o computador. Não, dá um tempo aí, acerta para mim, não dá, não tem como negociar com ele. A inteligência artificial vai controlar você, e se você errar uma palavra, ele vai dizer que você errou e vai tirar um ponto seu. É simples assim, é que nem o Word. O Word não aparece um risco lá que você escreve uma palavra errada. Ou ele lê e se a inteligência artificial simplesmente lê se escreveu errado e tem de mais a mais. Ela faz uma pesquisa em bilhões de sites e textos. Se você copiar de alguém, você traduza do russo, ele vai achar. Isso melhorou muito a capacidade de escrita dos nossos alunos. Isso não existia antigamente. Se você ia lá, pegava uma tese de alguém lá da Polônia, traduzisse para o português e fosse na USP apresentar, estava tudo certo. Agora você não vai conseguir fazer isso. Então, houve, assim, realmente um avanço muito grande e muita tecnologia está sendo colocada. Agora, tudo que eu estou falando não está disponível em todos os lugares. Não está disponível em todos os lugares. Mas o Google mesmo ajuda. Hoje, às vezes, estou corrigindo um texto aqui, eu leio alguma coisa, eu pego uma frase, ponho entre aspas e boto no Google, ele acha onde a frase está. O Google faz isso. Quer dizer, imagina uma ferramenta específica para capturar isso em qualquer língua. Então, é complicado. Mas é disciplina, a disciplina é tudo. Mas desde o começo é assim, desde que o mundo é mundo, desde que você se decidiu estudar. Agora é uma coisa importante, você sabia que o EAD veio antes do presencial? Não sabia. Pois é, o mundo começou no EAD. Lá na Grécia Antiga, quando tinha aquelas escolas, os professores, os filósofos, aqueles professores, falavam com os alunos por escrito e de vez em quando encontravam o aluno sozinho. E mandava os textos para os alunos, o aluno respondia, e vinha pelo correio, etc. Era uma coisa assim. Houve, assim, um avanço brutal, uma inovação que colocaram um monte de aluno numa sala de aula. Aí ficou todo mundo estranhando. Quer dizer que eu vou conversar com você e com ele ouvindo? Foi uma inovação. Agora nós estamos fazendo o contrário. Não é verdade? Isso parece a história do telefone, né? Porque antes de inventar o telefone, inventaram o fax. Aí alguém falou, olha, dá para passar uma imagem aqui. Eu falei, não, isso não interessa, precisa voz. E o fax morreu. Foram achar o fax 80 anos depois. Quer dizer, veja você. Ele já morreu também. Já morreu também. A Margarete aqui, eu só vou correr com algumas perguntas aqui, o Falcão, até para cumprimentar todos aqueles que nos dão o prazer da convivência aqui, do carinho da audiência nessa live aqui. Afinal, esse homem é um homem especial. O Falcão é uma pessoa que já me ajudou muito, a gente aprende muito com ele. Vamos tentar sugar ao máximo, no bom sentido, aí, os conhecimentos dele. A Margarete Laurino colocou aqui, ó, tecnologia é um instrumento importante nesse momento. Estou fazendo interação de 1 hora com os meus alunos, eles têm 3 anos.
Porém, os pais não entenderam a importância dessa interação. Somente 3 alunos participam. Realmente deve ser algo frustrante também ao professor. A Maria Helena Berck está colocando isso é inerente ao ser humano, convivência, né? Que é uma coisa que muitas vezes as pessoas estão precisando aprender, e ela complementa, mas muita coisa mudará, e é bom. A Lili Gomide, a pandemia contribuiu para a família estar mais presente? Ela pergunta se a pandemia contribuiu para a família estar mais presente na formação educacional da família, o Falcão? Sem dúvida, colocou a família dentro do processo de ensino. Deixa eu lhe falar uma coisa, o grande problema é que a geração dos pais, por mais novos que seja, olhando para os filhos, eles não têm, nós não temos naturalmente uma cultura analítica. Nós não estamos acostumados a enxergar as coisas baseadas em métricas. Todas as nossas decisões acontecem baseadas em negociação. A gente vai lá, negocia, ajeita, isso aqui. Então, o professor, conversando com o aluno, ele tem um processo negocial. Quando você tira o professor da frente do aluno, imagine uma professora falando com um aluno de 3 anos o quão lúdico tem que ser, deve ser uma loucura aquilo. Mas, de qualquer maneira, precisa olhar aquilo com uma visão analítica, para que a gente possa entender o que está sendo feito, e não pura e simplesmente avaliar pelo sentimento. O mundo que uma criança de 3 anos tem hoje, nem eu nem você vamos conhecer daqui 40 anos, 50 anos, nós não vamos estar aqui para ver o que esses caras vão estar vendo. Então, e eles estão sendo preparados para isso. Eu tenho uma filha que nasceu em 1985, ela vai fazer agora 35 anos, e o que acontece com ela é que ela não lembra, apesar de ter vivido 10, 12, 15 anos, ela não lembra do mundo sem internet. Ela não consegue imaginar como era andar com uma ficha de telefone na mão. Para ligar o 9 para ligar cobrar em casa. Hoje, você não liga para ninguém, você passa uma mensagem, podemos falar, posso te ligar? Pô, mas que caramba, antigamente você tirava o telefone do gancho, discava para o cara atendia. Agora é falta de educação você ligar para alguém. Você tem que perguntar se o cara pode. Então, seguramente houve uma mudança. A inserção da família dentro da educação nos leva ao homeschooling, por exemplo. Homeschooling era um privilégio, em tese, de famílias muito estruturadas, de famílias mais ricas. Quem não sabe do que eu estou falando da criança ser educada em casa. E tem metodologia para isso, já tem suporte do MEC, é utilizado. Tem muita gente contra, muita gente a favor, mas é indiscutível. Eu tenho aqui, dos meus netos, eu tenho 4 netos que estudam homeschooling. Minhas filhas optaram por isso. Mas existem, no condomínio onde eu moro, 80 crianças, 50, sei lá quantas crianças em homeschooling. Então eles se reúnem uma vez por semana. Então tem crianças de 5 anos e tem criança de 8 anos, de 12 anos, de 14 anos, e estão todos juntos no mesmo evento. E o ensino acontece dos mais velhos ensinando os mais novos. Então, é uma coisa totalmente diferente. Trazendo isso para o dia de hoje, o que está acontecendo é que as mães estão começando a enxergar o que os filhos estão vendo na escola. Estão vendo a cara da professora, a professora como ela fala. E muitas vezes ela não está preparada para isso, a tecnologia não está sendo usada de uma maneira adequada. Mas vamos ficar com aquilo que é bom, sem dúvida nenhuma, está inserindo a família no contexto do ensino. O aluno está se sentindo mais acolhido. Ou seja, o pai e a mãe pegam com a mão e vão lá, vamos lá, agora é hora de você assistir. Mas tem muita escola fazendo coisa errada. Eu tenho uma neta que senta às 8 da manhã na frente do computador e sai de lá meio-dia. Pô, ela tem 6 anos, meu amigo, como é que consegue? Quer dizer, ela levanta, é um caos manter ela lá. Então, não sei se eu respondi ou confundi mais, mas na verdade... Você foi muito bem, para variar. Eu estava lembrando, enquanto você falou do caso do telefone da sua filha, como que era frustrante a gente ligar aquele telefone de rodela, e no último número você errava o 8 pelo 7 e tal, tinha que voltar tudo de novo. Coisas dos tempos aí, era muito melhor do que era hoje, certeza. O João Luiz Del pergunta, e coloca aqui pra gente, Edgar, o EAD precisa de muita disciplina e, na minha opinião, nos ensinos mais básicos, faltou um pouco mais de matérias como metodologia e pesquisa científica.
E com isso, ele conclui, estaríamos mais preparados. Você acha isso? Eu entendo que sim, eu entendo que sim. A verdade é que não pode cair de paraquedas na vida de ninguém o ensino à distância. Ele tem que ser preparado para isso, ele tem que conhecer a tecnologia, ele conhecer os recursos. Todos nós, em algum momento, temos que nos aproximar da tecnologia. Está cheio de gente que tem medo do WhatsApp, tem medo. Eu tenho um amigo que até hoje ele não tinha celular. Agora ele comprou um celular, mas ele não quer que ele seja rastreado. Eu falei, meu amigo, qual é o seu problema? Não, você vai ser rastreado, queira ou não. Ele não usa cartão de crédito para ninguém saber como ele gasta, onde ele gasta. Então, não adianta. Racionalmente, ele quer ficar longe da tecnologia, mas ele não vai conseguir fazer isso. Eu não tenho dúvida que se nós aprimorarmos o estudo da metodologia, levarmos as pessoas às conclusões efetivas, e não aquela... Nós temos uma tendência de julgar muito rapidamente. A gente já julga. Isso eu não gosto. Não, isso eu não como, isso... Nós temos uma tendência a fazer isso. Quer dizer, nós temos que aprender hoje que a tecnologia não é assim. Ela é uma coisa que tem step by step. Você vai começando a caminhar dentro da tecnologia. Então, não dá para sair de uma escola do segundo grau, onde você acabou lá o segundo grau, agora prestou um vestibular, chega na faculdade, é tudo EAD, não vai mais para a faculdade, não fala com ninguém, porque o que ele está dizendo eu não vou mais na faculdade, eu não falo com ninguém, eu estou estudando sozinho, e nada disso é verdade. Nada disso é verdade. Nós não estamos sozinhos, estão eu e você e mais 34 pessoas conversando aqui. Falcão, eu conheço uma pessoa que mandou um abraço para você, meu pai, Sérgio Carnevale, que tem um celular que só faz conta de mais e outra de menos, só, e usa papel de parede. Ele não quer WhatsApp, é um ser diferente. O Eduardo Agra, meu convidado de amanhã, o Eduardo Agra, que já participou de Jogos Olímpicos, atleta da Seleção Brasileira e hoje comentarista da ESPN, colocou aqui, eu não quero ser rastreado. Ele prefere a Dino Life. Tá aí, ó, é um homem vintage. Aí, um abraço para ele. Um abraço. A nossa querida, aliás, ela fez uma pergunta. Agora eu voltei nas perguntas, eu estou bem agora nas últimas perguntas e vou subindo aqui para que a gente aproveite com o Edgar Falcão. Eu quero aqui mandar um grande abraço para Maria José Ornaghi, que fez uns comentários, um deles que me chamou a atenção, dizendo que você, Falcão, é um grande cantor também. Então daqui a pouco pega o violão aí, faça favor. Mas é minha colega de turma, nós fizemos engenharia juntos. Então, tá vendo? Ela revelou, a gente vai ter um tostão de sua voz. Prepare aí, My Way, faça favor. A Nayara está colocando aqui, ó, meu Deus, que fala maravilhosa. O homeschooling sempre foi muito criticado sem evidência, uma pena. Elogiando o que você acabou de falar, Falcão. Uhum. Muito bom. A Jane Ribeiro, mandando um abraço para ela, um abraço para a Maisé também. Deixa eu pegar aqui, obrigado ao Matheus que está elogiando o meu penteado, passarei o meu pente aqui para você. Obrigado. Um abraço a todos. A Sônia Falcão, sua irmã, comentando, adultos de hoje passaram por essa maravilhosa fase de olhar nos olhos. As crianças não podem ser privadas do relacionamento. Tem algum comentário sobre essa bela frase da Sônia? A Sônia trabalha com autistas. Então, o trabalho dela imagine, talvez você deveria se conversar com ela, viu? Ela te contar umas histórias dela, porque ela trabalha com um processo, um sistema, não sei como é que seria dizer, uma metodologia de tratamento de autismo com muito sucesso no Brasil há muitos anos. E ela procura a maneira de entrar dentro do autista. Então, uma criança que não olha, fica parado, ela fica na frente dessa criança, ela se veste de coelho, de palhaço, ela planta bananeira, ela faz um movimento, ele olha, ela fica com aquele movimento e a partir daí ela começa a entrar na conversa com ele. Então, é por isso que ela fala nos olhos, no olho, porque ela é assim, ela observa o olho das pessoas e ela acha o melhor caminho para que ela possa cativar as pessoas. E ela não poupa esforços disso. Essa é a técnica que ela dá palestras, etc., e trabalha com isso.
A Jane Ribeiro, uma aula online se torna mais cansativa do que a presencial? Aula online? Se torna mais cansativa do que a presencial, Falcão? Não, de forma nenhuma, se ela for feita da maneira adequada. Como eu falei agora há pouco, se ela reservar os tempos adequados, entender como funcionam as pessoas quando estão assistindo alguma coisa, e a exposição deve ser feita de uma maneira clara. Veja, há um segredo que é o sequenciamento daquilo que se pretende ensinar. Quando você está com aula ao vivo, você fala, eu estava falando aquilo, mas olha, acontece, quer dizer, o aluno pergunta, o outro, você na sala de aula, então você contextualiza. A contextualização numa aula em vídeo, numa aula gravada, ela é complexa. Você prepara uma aula para dar aula presencial, você vai lá dar 2 horas de aula presencial. Eu em pós-graduação no IBMEC, eu chego a dar 8 horas de aula ao vivo juntos. 4 de manhã, 4 à tarde, com uma hora de almoço, isso no sábado. Então, é uma pauleira. E é claro que eu estou contextualizando, eu subo na mesa, eu dou risada, a gente chama, faz, acontece, é um caos. Então, e se eu pegar aquele conteúdo que para 8 horas e for gravar isso tudo, não dá 2 horas. Por quê? Porque o conteúdo passa a ser espremido, eu não tenho relacionamento com as outras pessoas. Então, existem técnicas para você fazer com que a aula fique interessante. Você não pode simplesmente chegar lá e blá, blá, blá. Professor, então veja, nós vamos hoje falar sobre esse tema, porque esse tema tá... Pô, meu, não tem como, ninguém assiste um negócio desse. Ninguém assiste um negócio desse. Então, tem metodologia, se você já fala bem, se você já tem conhecimento do conteúdo, se você for lá e usar a técnica, eu não tenho a menor dúvida que você consegue fazer sucesso. O Fábio colocando aqui, há estudos que dizem que o cérebro humano não permite muito tempo de frente a um computador. Pergunta a você se isso procede e se há algum tempo limite, Falcão. É difícil falar sobre isso, porque existem várias teses, mas notoriamente hoje a maior parte de nós fica muito tempo na frente do computador, principalmente nessa situação de pandemia. Eu passo o dia na frente do computador, então, mas óbvio que a gente entra e sai do computador. Falando especificamente de nós estudarmos pelo computador, não dá para segurar alguém mais do que em aula mais do que 10, 12, 15 minutos com entendimento básico. Nós vamos ter que administrar esse entendimento para levar isso até 1 hora. Mas isto é o limite. Você tem que arrumar uma forma de que ele saia da frente do computador. O processo cognitivo cansa, as pessoas começam a não entender mais, e o pior, param de fazer questão de entender. Querem acabar esse troço lá. Puta, essa aula não acaba. O cara vai lá, clica, puta, ainda falta 15 minutos. Cara, então, nós precisamos trabalhar, porque é assim que a coisa funciona. Então, esse processo todo começa a cansar e você tem que evitar isto. Agora, varia de pessoa para pessoa. Existem aqueles que são obcecados, aqueles que têm uma concentração muito simples, muito efetiva. E tem pessoas que não conseguem se concentrar efetivamente. E você tem que fazer isso para todos. Então você tem que trabalhar numa média. Numa média. Essa é a grande verdade. Então, dependendo do que nós estivermos falando, você é capaz de ficar 2 horas na frente de uma TV assistindo um filme. Você não fica 2 horas assistindo uma aula. E você conta o filme inteiro para mim. Agora, é questão de controle. Se o filme for ruim, você fala, eu vou pegar água lá, e a sua mulher fala, não, você quer que eu pare o filme? Não, não precisa parar, não, deixa ainda, quando eu voltar. Quer dizer, então, você está agora e já clica para saber quanto tempo falta para acabar. Eu canso de fazer isso aqui. Quer dizer, mas quando o filme é bom, meu, puta, você fica lá, né? Fica mesmo. O Silvio Freitas, Edgar, abraços. Como ficarão palestras, workshops e exposições no novo ciclo pós-pandemia, Falcão? Olha, eu acho que muita coisa já mudou e não volta mais. Eu acho que aqueles grandes eventos, etc., vão ser coisas raras. Aquilo que algumas empresas faziam, reuniam 10, 5, 8, 10 palestrantes e colocava todo mundo um dia lá inteiro para falar sobre vendas, falar sobre gestão de pessoas, falar sobre um tema qualquer. Lá 500, 700 mil pessoas assistindo, eu acho difícil que isso retorne.
isso vai acontecer muito mais online. Não faz nem sentido montar aquelas grandes estruturas que se tem feito. Eu acho que isso vai ser complicado. Acho também que os eventos vão ser a última coisa que vão voltar. Porque, em última análise, falar, os eventos acabaram nada. Tem mais evento do que qualquer coisa. Tem, nessa hora dessa nossa live aqui, deve ser a nossa e mais 1 milhão de lives aí. Mas a nossa é melhor. Pois é, isso eu não tenho dúvida, mas de qualquer maneira. Mas de qualquer maneira, então, o mundo continua tocando com outras alternativas. Não esqueçam, não volta mais. Voltando hoje todas as faculdades estão em EAD, até o direito está em EAD hoje, o que o OAB é absolutamente contrária, porque não tem como. Bom, então, mas tá, porque ou é online ou não tem. Então, querer ou querer. O MEC foi lá, fez uma autorização, eu duvido que ele consiga caçar essa autorização. Eu duvido. Eu converso hoje com reitores e donos de faculdades, mantenedores, cara, puta, o que eu vou fazer com esse prédio aqui que cabe 10 mil alunos? Esse prédio, vai ser muito complicado ele pôr de novo 10 mil alunos ali dentro. 5 mil alunos ali, vai ser... Vai ser complicado, vai ser complicado. Deixa eu aproveitar aqui, ó. O Ailton Freitas falou que você canta bem moda aí, toda pescaria com você, é essencial que você cante alguma coisa. Prepare aí Conceição, faz favor. Vamos de Calbi Peixoto ao final. Faz favor. A Sueli Maura, Sueli dizendo, Sérgio, também sua irmã também aqui, né? Essa é também, essa é a terceirinha. Se a gente eu sou o primeiro, a Sônia a segunda, depois tem a Sueli, depois tem o Paulo, depois tem a Rejane, são 5. Se a gente somar os meus irmãos que estão assistindo com os seus, é uma live bem nepotista. Parabéns a todos nós. A gente vai fazer umas 20 lives aqui, a Tada Almeida aqui está colocando aqui, ó. E a Lauren Willott, que é namorado e futuro esposo do meu amigo Pedro, lá do Pará, veio para o estado de São Paulo, não resistiu aos encantos do Pedro, falou, tema sensacional, parabéns, nós educadores sempre nos reinventando. O meu caro Falcão, eu aproveito aqui, daqui a pouco Morango do Nordeste com o Falcão, vamos agradar, hein? O Falcão, eu acho que você, não vai dar certo a gente ficar numa live de 1 hora, então... Já diga aí a patroa para deixar a janta para depois, para a gente estender isso aqui, porque tem muita pergunta que ficou para trás aí, a gente deve colocar. Também uma pergunta interessante do André, mas antes eu queria colocar um tema... André, você ligou aí? Não, o André é um amigo meu que fez uma pergunta bem interessante, eu vou repetir aqui dentro de instantes. Você falou brevemente sobre a questão de ligar para as pessoas. Hoje a gente tem que pedir para as pessoas se a gente pode ligar para elas. Aí eu queria que você só brevemente colocasse esse tema, porque na conversa que nós tivemos no sábado, marcando essa live, você falou que as coisas vão mudar, as ilhas de trabalho, as salas de trabalho, hoje conceitos americanos, tal, vão mudar bastante ao final desse rolo todo que a gente está vivendo, quase o novo normal. Queria que você falasse um pouco sobre essa interação no mercado de trabalho, porque além de professor, você é também uma pessoa que trabalhou em muitas empresas e pode dar esse conceito aí do que será que virá para nós aí. Essa conversa que a gente teve, ela partiu, que eu falei a você que eu estava fazendo um estudo sobre a solidão. Sim. E entendendo como é o processo de solidão e olhando isso dentro do mundo corporativo, né? E se a gente voltar no passado, nós vamos lembrar daquele tempo que eu, por exemplo, tinha uma sala, tinha uma secretária, então eu trabalhava sozinho. Então, à primeira vista, eu trabalhava sozinho, talvez eu tivesse um pouco de solidão. Talvez. Aí os tempos mudaram, as salas ficaram amplas, as pessoas passaram a trabalhar todos um dos lados do outro, ficou todo mundo um do ladinho do outro. Aí, à primeira vista, parece que a solidão estava resolvido o problema de solidão. Mas estudos mostraram que a solidão piorou. Porque no tempo em que a gente estava em salas, todas as vezes que alguém ia visitar minha sala, eu era informado, o fulano vai falar com você aí, tal, ou ele entrava, posso falar com você? Eu já tinha um sorriso para o cara,
porque ele não tinha ninguém ali, então ele entrava, a gente sorria, falava alguma coisa e resolvia o problema. Ele ia embora e eu voltava para o meu trabalho. Então havia uma interação, quando alguém se comunicava com alguém, havia um processo de interação. Nessa grande sala, onde todo mundo trabalhando do lado do outro, as pessoas estão concentradas, aí você quer falar com o cara do lado, você olha para ele e fala, fulano, você fala alguma coisa com ele, ele levanta os olhos e bate em você, quase olha para você, quase te repreendendo, porque você incomodou, você atrapalhou ele está no meio de de um processo de concentração ali, e ele tem que se proteger, porque tem muita gente do lado, muito barulho, gente fazendo, então ele se protege, ele concentra, quando ele volta, o olhar dele não é agradável. Então, a próxima vez que eu for chamá-lo, eu vou ter dificuldade, eu vou ficar em dúvida, eu vou ficar olhando, será que eu posso? Então, ficou mais difícil se relacionar com as pessoas, e por incrível que pareça, no meio de tanta gente, as pessoas estavam mais sozinhas. Começaram a ficar mais sozinhas. Agora, nós estamos mudando de novo esse conceito. Então agora eu tenho um sobrinho aqui que ele é gerente da Raizen em Piracicaba, e ele tem 120 funcionários. Estão todos trabalhando home office. Ele falou que uns 80 não voltam. É mais barato botar uma internet de ponta na casa do cara para que ele fique na casa dele do que ele vir ter que arrumar mesa, cadeira, energia elétrica, comida, risco, enfim, todos os problemas de alguém. Então os escritórios estão... Então, o que acabou acontecendo é que parece que as pessoas agora estão indo cada um para suas casas. E agora, então, o que aconteceu? Vai ficar mais sozinho? Parece que não. Porque agora todo mundo está falando do jeito que nós estamos falando. Então, as pessoas começaram a falar mais. E agora as pessoas sentem falta uma da outra, então eles falam. Quando você está do lado, você não sente falta. Todo dia você vê a figura. Agora, você fica... Eu não te vejo, sei lá, 6 meses, 8 meses. Puta, que bom tá te vendo, Serginho. Então, quer dizer, as pessoas começam, aquele que ficava do lado agora está longe. Então, a solidão começou a mudar, as pessoas começam a ficar menos sozinhas porque elas se abrem mais, elas estão dispostas a conversar com as pessoas. Por outro lado, essas reuniões feitas, esses meetings feitos de trabalho, eles são muito mais objetivos do que uma reunião onde você está junto. Eles são mais objetivos. E isso melhora a performance de trabalho e ainda sobraria tempo para que as pessoas se confraternizassem. E de mais a mais, depois os caras falaram, meu, que hora você sai daí? Não, então, às 8 horas lá no boteco tal, beleza, então a gente se vê lá. As coisas não vão mudar. Vai ser feita uma readequação, essa é a grande verdade. Então, talvez... O maior processo de solidão que o dentro corporativo que ele acabou enfrentando era aquele momento que você estava sozinho no meio de um monte de gente. Parece absurdo isso, mas esses são o que os estudos mostram. Ô Falcão, quando a gente conversou no sábado, eu desliguei o telefone, nós desligamos o telefone, nos despedimos, e você tinha falado um pouco disso. Aí eu fiquei pensando cá com meus botões, eu falei, eu vou avisar o Falcão que no final do ano, se tudo der certo, se não adiarem ou não adiantarem o Natal, a gente vai ter a gente vai ter uma coisa que a gente vai começar a chorar em discursos de amigo secreto. Amigo secreto, aqueles modorrentos amigos secretos, você dá um presente bom, o cidadão te dá um presente porcaria, até isso a gente vai comemorar, pense nisso. Ô Falcão, vou pedir uma gentileza para você. As lives do Instagram terminam peremptoriamente 1 hora. Então, eu vou te fazer uma pergunta do André, que fez uma pergunta muito interessante, e quero já ser meu amigo é uma desgraça, né? Eu ponho você em cada situação lamentável. Eu vou pedir para você, se você topar, da gente estender essa live, fechando essa aqui. Eu vou criar mais uma, vou te chamar e a gente encerrar com outras perguntas e deixar esse clima de quero mais aí para uma próxima live. Eu já assinei 200 lives com o Falcão aqui, a peso de ouro. Então eu queria pedir para você se você topa fazer isso, terminando essa, a gente inicia outra. Meia hora no máximo, aí, sem te complicar. O André, meu amigo André e a Michele perguntaram quais as diferenças das gerações Baby Boomer, X, Y e Z no aprendizado. Bom, a geração Baby Boomer é a minha geração. É aquela geração que hoje está saindo do mercado e
têm uma característica de gestão muito forte. Eles vêm de um momento muito difícil, que foi a guerra, e são os bebê bombas, né? Então, na verdade, eles hoje estão saindo do mercado. Mas eles são muito interessados no que acontece. Todo baby boomer é interessado no que acontece. Até porque, deixando o mercado de trabalho efetivo, o que resta a ele é se aproximar da tecnologia. Então, essa é a grande verdade. As gerações subsequentes, a geração X, Y, Z, e ainda tem mais uma geração agora, que são os que nasceram a partir de 2010, que já essas divisões acabou, coisa, eles criaram um outro nome que eu nem me lembro qual é. Mas a geração X, foram as pessoas que quebraram as barreiras. Os baby boomers construíram o mundo, foram os hippies, mudaram o mundo. Os X vieram e consolidaram. Foi a primeira geração que fez amor antes do casamento. Que quebrou esse tabu foi essa geração X. E ela chegou dentro do mercado com o mercado preocupado com tecnologia. Naquela época, o mercado está preocupado com tecnologia. Então, a máquina que produz 10, nós temos uma máquina que produz 100. Não, eu tenho uma que produz 1000. Então, o conceito era essa ideia de produção com qualidade. Quando veio a geração Y chegou já não só olhando a tecnologia sobre esse aspecto, mas ela começou a enxergar a automação. Então, começou a tirar o homem da produção. Essa geração é uma geração mais tranquila, porque ela passou a pensar mais e tinha menos braço. E a geração que vem depois, a geração Z, ela notoriamente enxerga a inteligência artificial. Ela está abrindo mão de tudo aquilo que é repetitivo. Você não vai achar um cara da geração Z fazendo coisas repetitivas, a não ser que ele seja obrigado. Mas em condições de falar ele por si só, ele vai querer criar sempre, ele vai querer inovar sempre, ele vai andar sempre na frente. Porque tudo que é repetitivo, a inteligência artificial faz melhor. Ele sabe que isso termina na vida dele. Então, em termos de aprendizado, qual é a geração que mais difícil de aprendida? É a geração X. A geração X, esta geração que nasceu ali no meados dos anos 60, essa geração que assistiu os baby boomers quebrarem os tabus, baixarem os paradigmas, fazendo aquilo tudo, foram os caras que concretizaram isso. Essa geração é difícil. Eles são as pessoas, você pega hoje os caras que estão na faixa de 40, 50 anos, 55 anos, etc. Esses caras são ferozes, esses caras eles são mais bloqueados do que os mais velhos. Isso a gente observa isso nitidamente na pós-graduação. Toda vez que tem confusão na classe, você vai ver, tem um cara dessa geração. Os que vieram depois são muito interessados em estudos. Principalmente porque ele quer perseguir a outra. A Y quer perseguir a Z. Eles querem chegar junto. Então e a Z, naturalmente, são os caras alienados, né? Eles estão lá com fone de ouvido, andando, ouvindo os podcasts, ligados em outras coisas, é tecnologia pura. Ele está conversando com um cara no Japão e não sabe quem está do lado dele. Mas em termos de aprendizado, ele é muito bom, porque ele pega as coisas com muita facilidade. Vou dar só um exemplo claro. O ano retrasado, ganhou um prêmio nos Estados Unidos, na área de agricultura, um cara que inventou uma semente de milho que tinha um crescimento muito mais rápido e resolveu um puta de um problema nos Estados Unidos. Esse cara tem 18 anos. Ele não é nada. Ele é alfabetizado. Aí foram perguntar para ele, mas de onde você aprendeu? Ele falou, não, é que eu assisto o YouTube desde os 12. Meu amigo, o cara assiste o YouTube desde os 12, ele ganhou um prêmio nacional nos Estados Unidos, porque ele desenvolveu uma semente de milho que tem uma capacidade produtiva muito maior. Então, veja o tamanho a mudança. Esse cara é um cara do Z, né? É um gênio. Ô, Falcão, vou aproveitar então, já está encerrando essa primeira aqui. Eu quero convidar você que está nessa live, que não me segue também, por gentileza, me siga. Estou numa pobreza de seguidores aqui, me siga, você que está aí, você que é fã de Edgar Falcão, ajude o Serginho também. Falcão, vou encerrar essa live, salvo ela, na sequência a gente volta e eu vou pedir
Uma coisa para vocês que eu não, eventualmente, se eu não fiz alguma pergunta, a gente já começa com esse pinga-fogo aí, fazendo um monte de perguntas para o Falcão na sequência. Falcão, obrigado, até já. Vou te chamar já e a gente continua esse papo sempre muito agradável, muito bom com você. Até já. Estou por aqui, até já. Até já. Olá, a gente está de volta agora para conversarmos com o Edgar Falcão, um segundo round aí, um segundo tempo com um professor que é mentor, ele é articulista, participou da maior fusão da América Latina de escolas, como, por exemplo, a Croton e também a Anhanguera. E a gente vai falar agora com o Edgar Falcão nesse segundo tempo aqui, nesse segundo papo. Um abraço para a Thaís Nadruz da Almeida, a Maria Livramento, a Sônia Falcão, irmã do Edgar Falcão, a minha amiga Pamela, e também o meu querido Norival Tenelli Júnior, que em breve, ambos serão papais. Quero mandar um grande abraço para todos vocês, e o Falcão já está com a gente aqui, a gente já vai continuar. Antes de chamá-lo efetivamente, se você tem perguntas e que deixou na outra live agora, faça sua pergunta agora. Tenho o maior prazer de tê-lo aqui e, além de tudo, poder transmitir a sua pergunta ao professor, ao mentor, ao palestrante, ao educador. Já fez de tudo na vida e vai cantar hoje a Docica, sem dúvida. Falcão, nesse segundo round aqui. Um abraço para o Luiz Eduardo Salinas, meu amigo médico que está com a gente também nos acompanhando. Meu queridíssimo Edgar Falcão, ficou com saudades, Falcão? Opa, tava muito bom o papo, né? O Instagram obrigou a gente a dar uma parada, mas vamos continuar. O Falcão, prepare aí, antes de você dividir tela comigo, eu disse que você ia cantar a Docica. Então a lista está crescendo. Você Tá vai bom. cantar aí uma boa moda para nós. Falcão, primeira coisa, eu quero também te agradecer e eu quero te convidar aqui de público para a gente fazer uma entrevista sobre um fato que eu acho que é vital a gente aprender contigo, que é gestão de conflitos e liderança. Quero te convidar aí, no momento que você estiver mais tranquilo, tiver tempo, a gente voltar a fazer esse bate-papo a respeito de liderança e gestão de conflitos. Mas eu Será um quero prazer. começar, antes que as perguntas cheguem aqui, a Tada Almeida está falando. Você precisa cantar a Docica com sunga de crochê. Eu não pedi nada, ela que está pondo aqui. Que maluquice, Tá né? então se prepare aí, o pedido da audiência é uma ordem. Estão me pedindo para cortar cabelo, faça o mesmo aí. Eu queria te fazer uma pergunta básica sobre mentoria. O que se difere, o que podemos ter como diferença entre mentoria, já que você é um mentor, de coaching? São coisas bem diferentes. O coaching, você trabalha vamos dizer assim, os instrumentos que a pessoa que está sendo submetida ao processo de coaching tem. Ou seja, você precisa conhecer a pessoa e desenvolver soluções baseadas naquilo que ele conhece, aquilo que ele tem. E, portanto, não é uma questão de opinião. O coaching ele não vai falar para as pessoas o que ele deve fazer. Ele vai induzir as pessoas a buscar conclusões dentro daquele passado dele, dentro daquilo que ele acredita, dentro daquilo que ele estudou, dentro daquilo que ele conhece. Então, há uma dirigibilidade feita exclusivamente a partir desse ponto. A mentoria é exatamente ao contrário. O mentor é uma pessoa experiente que já fez, já viveu, ele vai passar para o mentorado aquilo, como ele resolveria determinado problema. E, por exemplo, eu quero abrir uma padaria, então eu sou um mentor, eu entendo de pão, de padaria, eu vou te explicar como é que você abre uma padaria. E que difere de uma consultoria, porque eu não executo nada, eu simplesmente te digo como você deve fazer. Eu te preparo para você fazer isto. E a relação, portanto, é o entendimento de quem está falando, da pessoa que tem a experiência. Essa é a grande diferença. O coaching, ele
ele tem muito mais a ver com você preparar a pessoa e fazer com que que ele obtenha novos conhecimentos. Na mentoria, não. Você orienta. A Lili Gomide, que está me seguindo aqui, obrigado, Lili. Olha, você é um amor, obrigado. Estou seguindo o Carnevale, ela colocou aqui. Ó. A Lili, pandemia provocou evasão escolar, Falcão? Nossa, provocou. Ela provocou, além da evasão habitual, que nós temos sempre que administrar essa evasão habitual, ela teve uma evasão agora provocada por um outro elemento. Quer dizer, imagina, agora todo mundo tem um motivo para explicar pela qual ele deixou a faculdade. E principalmente ele explica para ele. Porque o grande problema é ele se convencer, eu não consigo ir mais, não dá, eu não consigo pagar. Normalmente a evasão está vinculada à inadimplência, está vinculada a não ter gostado do curso, o curso não ser aquilo que atingiu a ele de uma maneira profunda. Bom, então houve sim um problema muito sério referente a isso. Já existem hoje faculdades que, se não retomarmos as aulas rapidamente, de uma maneira estruturada, que vão simplesmente perder um ano. As pessoas vão perder um ano. E essa decisão pode vir do MEC. O MEC simplesmente pode dizer que esse semestre foi perdido e todo mundo vai se formar 6 meses para frente. O grande problema vai ser o caos financeiro. Um pagou, outro não pagou, como é que faz? Vai ser um negócio meio maluco para ser administrado. Mas, sem dúvida nenhuma, a evasão cresceu assustadoramente. E outra, pega aí a escola pública, os alunos de Fundamental 1, Fundamental 2, onde os pais, as casas, não dispõem de internet, não tem recurso nenhum. Não adianta a escola pública, que não é o caso, mas que ela coloque um negócio, uma tecnologia de ponta lá, não tem como a família aproveitar isso. Então, realmente o negócio ficou complicado. Nós vamos ter que demorar algum tempo para ajustar. Falcão, o Silvio Freitas, prepare aí até o final dessa parte 2 aí da live, que você conte para descontrair a paródia do fio de cabelo no paletó. Então deixa aí pronto aí, deixa no jeito aí para você contar. Não dá para cantar, não. Fala pro Silvio que não dá para cantar isso aí aqui, não. Alguma coisa você vai ter que cantar, capela, roupa nova, Magal, alguma coisa aí. Tá bom. Atada Almeida, como fazer a alta direção entender a importância da gestão de informações? Bom, quando a gente fala em alta direção, nós estamos entendendo que são pessoas que sabem o que estão fazendo. Então, em tese, a gestão de informações hoje é um assunto básico. Olha, para a gente responder essa pergunta, eu vou comentar um processo de cognição, um processo de entendimento. O que a escola faz, ou pelo menos deveria fazer em todos os níveis? Serginho, você e qualquer um temos uma incompetência inconsciente. Eu não sei que eu não sei. Está cheio de coisa que eu não sei e eu não sei que eu não sei. Então isso não me atinge. Eu não posso me preocupar com aquilo que eu não sei que eu não sei. Então é uma incompetência inconsciente. Todos nós estamos nessa situação. Alguma coisa em termos de informação, um filme, uma internet, uma conversa, etc., você passa a ter uma incompetência consciente. Você descobre que não sabe aquilo. Putz, isso existe e eu não sei nada. Que diabo é isso? Então, eu atingi uma incompetência consciente. Aí a escola entra, o professor entra, a informação estruturada entra para transformar esta incompetência consciente numa competência consciente. Agora eu sabia que não sabia, agora eu sei que sei. Porque eu estudei, porque eu vi o professor, porque eu vi acontecer. E o próximo passo é uma competência inconsciente, ou seja, isso vai parar no meu inconsciente, é como frear o carro ou apertar a embreagem. Você não precisa fazer uma reunião para decidir que hora você vai apertar a embreagem do carro. Você sabe a hora que você vai apertar e não pensa por isso. Já passou a ser uma competência inconsciente. Veja você que é um processo esse.
E o que é a incompetência inconsciente se não a sabedoria? É ali o processo de sabedoria. E a sabedoria, ela é o startup de tudo, então o processo começa novamente. O que é a sabedoria? É aquilo que vem antes do conhecimento. Rubem Alves falava que a sabedoria vem antes do conhecimento e muito antes. Tanto é verdade que se aprende primeiro a falar, depois de escrever. Você primeiro se expressa, primeiro você fala, depois você escreve. É o processo, é o conhecer. Alguém vai lá e te ensina a escrever, mas o falar você aprende. É impressionante. E o aprender não é uma coisa consciente. Você não controla o aprendizado. Você aprende, queira, admita ou não. Você vai aprender. E toda vez que você aprende, gera mudança. Então, houve mudança? Houve aprendizado? A coisa acaba acontecendo de uma maneira muito simples. E esta sabedoria vai despertar em você uma nova incompetência consciente, que gera uma competência consciente, que gera uma competência inconsciente, que é esse processo de sabedoria, e os ciclos fecham novamente. Esse é o processo de ensino. E o professor, o ensino formal, está exatamente nos dois pontos centrais disso aí. Não sei se eu compliquei muito, mas isso é pedagogia, isso quer dizer, isso aí não. Eu queria poder explicar tão bem as coisas como você explica, e isso é um fato. A Maisel Ornag, sua amiga aí de faculdade, engenheira, ela fala, com certeza muita informação, tudo ao mesmo tempo, mas o que é que me interessa? Vamos aguçar a curiosidade. A curiosidade é uma boa para agora também, né, o Falcão? A curiosidade associada a um outro elemento é o ponto de partida da inovação. Eu já vou falar de curiosidade, mas você sabe qual é o outro elemento que gera uma inovação absurda? Não. A preguiça. Eu não estou falando de vagabundagem, eu estou falando de preguiça. Porque o preguiçoso fala, puta vida, eu tenho que de novo fazer isso? Não, tem que ter um jeito mais fácil. E o cara inova. Associado à curiosidade, a curiosidade acumula informação estruturada. E eu, quando dou aula na pós, eu tenho um momento em que nós discutimos 3 horas sobre curiosidade. O que é a curiosidade e como ela interfere no processo. E como é que você, fazendo gestão de pessoas, deve fazer a gestão de um curioso. Esse cara é precioso, ele tem as respostas. Então a curiosidade faz todo sentido, na medida em que você... É óbvio que tem um limite que ela pode criar alguma dificuldade, mas de um modo geral, o curioso é o inovador. O curioso é aquele que tem a solução. Ele não é analítico, mas se ele for um curioso e externar isso, vai ter um analítico para pegar... Puta, peraí, o que você está falando é exatamente o que nós precisamos e o cara vai começar a aparecer as soluções. Quando você monta uma equipe de alta performance, você precisa de um curioso. Você precisa de um preguiçoso, você precisa de um pessimista. Tem que ter. Por quê? Porque o pessimista é aquele cara, quando vocês imaginam um projeto, você senta do lado dele, com papel na mão, que ele vai te dizer todos os problemas. Ah, isso não vai funcionar, porque vai quebrar aqui, vai chover, vai... Então você vai anotando tudo e resolve isso tudo, porque esse cara vai te dar... Tem que ter um otimista, porque o otimista é aquele cara que na hora que a coisa está degringolada, esse cara é o cara que levanta e empurra todo mundo para frente. Não é nem o pessimista nem o otimista que vai levar a equipe para rodar. Porque o pessimista acha que não vai dar certo, ele não faz. E o otimista acha que está tudo tão certo que não tem problema. Vamos lá e acaba dando confusão. Mas esses caras são importantes dentro do processo. E a curiosidade, portanto, nos leva a um outro elemento que são as perguntas. É muito mais sábio você analisar as perguntas das pessoas na hora que você estiver discutindo alguma coisa do que as respostas. Todo mundo pensa para responder e as perguntas são espontâneas, quase sempre. Então, pela pergunta, você consegue entender o que essas pessoas estão pensando. Isso tudo que eu estou dizendo aqui são técnicas de gestão de pessoas. Para você olhar para as pessoas e entender o que eles perguntam. E a pergunta vem do curioso. E você colocar do lado do curioso o analítico é perfeito. Tira de lá o pessimista, porque o pessimista vai atrapalhar a vida do curioso e vai atrapalhar a vida do analítico, e vai ficar só vendo o problema. Você pega o pessimista e põe perto de você, que você é o líder da equipe. Esse cara vai ficar comigo aqui. É ele que vai me dar, ele é o meu fiel escudeiro, porque ele não vai deixar acontecer, ele vai me falar todos os problemas que vão acontecer. Então,
essa é a ideia. Eu não sei se eu respondi bem a pergunta da Maisé, que ela perguntou só da curiosidade, eu expandi um pouco, mas veja que a curiosidade é muito importante. Foi muito bom. Ela colocou, vamos aguçar a curiosidade. E a Raquel, lá do Recife, mandando abraço para nós aqui, Maison Setúbal. E ela colocou a mais sabedoria, eu diria curiosidade. A Tada Almeida, ela coloca aqui que estamos com normas internacionais exigindo uma participação da alta direção, a qual eles não têm competência para esse processo. Ela coloca aqui para você que é um problemão aí que ela está vivendo lá na empresa onde ela trabalha, né, Uhum. Falcão? Um problema É, meio. é difícil essa situação, porque a alta direção tem o processo decisório na mão deles. É o processo decisório. O que talvez precise fazer é arrumar um processo de convencimento dessas pessoas, dessa alta direção. Talvez uma explanação sobre tudo o que está acontecendo, explicando o que precisaria ser feito, e, num determinado momento, essas pessoas podem vir a perguntar do que você está falando, e aí você começa a elucidar as respostas, a elucidar os fatos, para que eles possam passar a entender. Ou passem a delegar. Porque o grande problema na gestão de pessoas é o delegar. A confiança, ela se externa na delegação. O maior exemplo de confiança num trabalho, etc., é a delegação, quando você delega. E quando eu delego alguma coisa, eu tenho que delegar o fazer e o como fazer. Porque se você delegar o fazer, mas disser como é que você quer que seja feito, você não delegou. Você tem que delegar o fazer e o como fazer. Então, eu entendo perfeitamente que eu colocaria que esta direção geral, esse pessoal que está sendo insensível a um entendimento claro de normas internacionais, etc., e todos os problemas que podem acontecer na empresa, que eles devem ser alertados de forma direta. Sabe? Olha, se nós não fizermos isso, irá acontecer isso. Vocês estão preparados para isso? Há um entendimento disso? Vocês estão cientes disso? Quer dizer, o que não pode é falar, eu avisei depois do acontecido. Não, tem que avisar de uma maneira muito clara. Faça com que mais gente saiba disso. Não sei. O Cada Falcão, caso é uma coisa. nas lives anteriores que eu fiz, eu não sei se você chegou a acompanhar, teve uma live que eu fiz com uma moça que falou sobre o tema constelação familiar, tema esse que eu não conhecia, aprendi e conheci na live. Essa moça teve alguns contatos aí, algumas consultas. Numa live que eu fiz com amigos sobre filmes, etc., tá tudo no IGTV. Surgiu aí um namoro aí, provavelmente, para a pessoa. Então as minhas lives estão rendendo. E aqui, por que eu digo isso? Porque a Tada Almeida está colocando, eu acho que você, Falcão, deveria montar um PDCA para nós. Aí, ó, boa oportunidade. Monte aí, Falcão. Ajude a Tada. PDCA. Bom, eu acho que ela tem o meu contato. Vamos conversar mais propriamente, porque é difícil colocar opinião. Isso não passa de palpite, quer dizer, eu estou sendo um generalista aqui, tentando chegar no problema dela. Todas as vezes que eu trabalho, ou seja numa mentoria, ou seja numa consultoria, a primeira coisa que eu tenho que fazer é conhecer profundamente o terreno. Eu preciso contextualizar, porque uma resposta absolutamente correta em determinado lugar é absolutamente incorreta em outra. Quer dizer, as questões são muito diferentes, então precisa ser contextualizado. Eu não quero fugir do generalismo aqui. Mas pede para ela, meu contato está aí, não tem nenhum problema, fala, vamos conversar sobre o assunto, eu posso responder com mais detalhes, não tenho a menor dúvida. E o pessoal tá pedindo boate azul, tá pedindo aí algumas outras modas aí. Você não tem como escapar. Pega a viola aí. A Lili Gomide, como alfabetizar à distância? Diga lá, meu caro Falcão. Bom, você entrou numa área que eu definitivamente tenho muito pouco conhecimento, eu nunca trabalhei na área de alfabetização. A minha especialização está no nível superior, eu trabalho com ensino superior. E estou muito mais focado na andragogia, que seria como ensinar a adultos ou a jovens adultos, mas a pedagogia, eu tenho, vamos dizer assim, um conhecimento que eu
tem gente muito mais habilitada a falar disso. Mas, obviamente, existe uma relação lúdica entre o que se vê e o que se lê. Existe uma relação entre isso. Então, essa relação lúdica é onde a pedagogia trabalha. Ela precisa atrair as crianças com aquilo que ela vê e conhece e colocar o que ela não conhece próximo. No próximo elemento, aquilo que ela conhecia, aquilo que ela conheceu e alguma coisa que ela não conhece. Então, é um processo de crescimento, de se trazer a criança ponto a ponto. É muito difícil eu falar, eu não quero mais falar sobre esse tema, porque eu vou arrumar uma discussão com pedagogos, eu tenho algumas ideias para mim formalizadas, vendo meus netos sendo alfabetizados em homeschooling, e a forma como ele acontece, mas tem uma característica de dedicação das pessoas que estão ensinando que é muito diferente das condições normais de uma escola. Eu não acho que nós conseguiríamos ter uma alfabetização plena utilizando de ferramentas tecnológicas, mas esse meu achar é bem achismo mesmo. As crianças hoje, eu tenho um neto aqui de 5 anos, uma neta de 5 anos que acabou de ganhar um celular, entrou no WhatsApp e ela consegue escrever no WhatsApp, quer dizer, isso é louco, maluquice. Entendeu? Quer dizer, então, a minha mulher está me dizendo aqui que são 6 anos, não é 5 anos. Então, é complicado falar sobre isso. Eu prefiro deixar esse tema para lá. Vamos falar de ensino superior, pós-graduação, vamos falar de coisas mais fáceis. O seu primo aqui, o Ailton Freitas, pediu Paraná do Norte. Olha só, o leque está se expandindo. Paraná, para você cantar aí, Paraná do Norte. Você vai ter que cantar, Falcão, não tem jeito. Sou filho do norte do meu Paraná, nascido e criado lá em Cambará. Lugar de riqueza, miséria não há. Quem quiser dinheiro é só trabalhar. Esse é o Paraná, olha. Como diria o bom e velho Bolinha, que está no céu acompanhando essa live, arrebenta! Isso aí foi muito bom, parabéns. O nosso amigo Napoleão Neto, abraço Napoleão, ele fala, gestão de pessoas é a arte da liderança. É muito bom mesmo, né? A nossa querida Maisé fez bons comentários aqui, a Lili também, e ela coloca aqui, é preciso que haja reformulação do ensino à distância para atrair crianças além dos joguinhos. E a Maisé coloca, isso mesmo, é crescer no alfabetismo, como entender a evolução do mundo, o engatinhar, o pensar, o falar e assim vai. Tá mais ou menos por aí mesmo, sem dúvida alguma. Vamos ver aqui, ó, o pessoal está falando, arrasou para você que está cantando. Então você vai ter que cantar de novo. O pessoal está insaciável, são 3 milhões de pessoas pedindo para você cantar aqui para nós. Aqui a Maria Helena Berque, que está acompanhando desde a primeira live também. Quero agradecê-la muito e todos vocês estão nesse segundo turno com o Edgar Falcão. O Falcão, deixa eu só entrar numa questão aqui da Almeida. Como dar aula de pós-graduação para graduados completamente despreparados? Muito boa pergunta dela. Eles não sabem fazer o O com um copo. É verdade. Nós temos as faculdades, elas precisam ser reestruturadas, e nós temos trabalhado bastante sobre isso. Porque, na verdade, imagine, você pega um exemplo, um caixa de supermercado, uma moça, um rapaz que trabalha no supermercado, tem lá o seu salário, é um caixa de supermercado. Aí ele quer estudar e vai lá na faculdade e faz um curso de administração. Ele fica 4 anos fazendo administração e continua caixa de supermercado, porque o que você é? Eu sou um administrador. O administrador, o que é um administrador? O que é? Não se profissionaliza. Minhas discussões sérias na faculdade é tecnólogo e RH. Eu estava discutindo com o tecnólogo RH um dia com o coordenador lá e falei, olha, pois é interessante, porque o tecnólogo RH, pelo menos, ele atende departamento pessoal, então ele sabe como funciona. Não, a gente não ensina departamento pessoal no curso de RH. Eu falei, como não ensina? Como não ensina? Como vocês não ensinam como funciona o departamento pessoal
para aquele cara que faz o curso de RH. Não, para aprender, só ele faz um cursinho livre aí, ele aprende, ou então ele aprende lá, quando ele vai trabalhar, ele aprende lá, porque aquilo é mecânico, Mas por quê? Não se profissionaliza, as pessoas não se profissionalizam, as pessoas agregam conhecimento, às vezes de baixíssima qualidade, mas não se profissionalizam em rigorosamente nada. Ele continua fazendo o que fazia. Então você vai achar administrador de empresa em tudo quanto é lugar, trabalhando de garçom, trabalhando... Isso eu não estou desmerecendo, eu simplesmente estou dizendo que não há uma fixação profissional, isso precisa acontecer. Precisa acontecer para que as pessoas possam gerar de fato uma mudança na vida. A extensão universitária tem essa função um pouco, porque hoje em dia as empresas não estão procurando os universitários, as pessoas formadas. Você pega hoje as profissões que estão aí, nenhuma profissão é de faculdade. Outro dia eu vi lá um anúncio, precisava de um especialista em impressora 3D. O cara pode ser engenheiro, médico, administrador, nada, não importa. Se o cara entender de impressora 3D, que você vai achar os garotos aí que entendem muito mais do que o cara que, né, que sabe, ele vai ser contratado. Ele não precisa ser nada. Então, a profissionalização é o grande negócio. Você pega hoje, houve uma época em que as pessoas, eu tinha um amigo que ele era ortodontista. Não era ortodontista, ele era aquele cara que fazia os dentes, como é que chamava? Era protético. Isso. Hoje em dia acabou o protético, não tem mais protético. Você vai no dentista bota o computador na sua, tira um monte de foto, põe na impressora 3D, sai o dente, ele conversa com você 5 minutos, põe o dente, a lista, vai embora, 2 horas depois está com o dente novo. Isso, quer dizer, não é todo mundo que está assim, mas onde o protético entra na história? Que ele vai lá, vai uma semana, volta. Então as profissões estão indo embora, estão chegando outras profissões que não necessariamente são formadas em faculdade. Não necessariamente formadas em faculdade. As empresas estão mudando de uma maneira tal. Você sabia que o Netflix, antes da pandemia, faturava no Brasil o dobro do SBT? Olha. Sabe quantos funcionários operacionais o Netflix tem no Brasil? Pouquíssimos. Nenhum. Ele tem funcionário administrativo. Ele não tem nenhum operacional. Nenhum. O SBT tem 12 mil. Fatura metade. O Netflix agora deve faturar umas 5 vezes o que o SBT está faturando. Você pega... as relações ficaram absurdas. O Uber. Você fala, eu vou ser um motorista Uber. O Uber é maior... Ele sozinho, a expectativa é... Em Nova York, em Manhattan, tem 150 mil táxis. Vão ser substituídos por 9 mil Ubers sem motorista. Você vai a Las Vegas hoje, já existem os carros sem motorista, os Ubers sem motorista andando na cidade. Está em testes. O que está acontecendo? Você hoje, você motorista de Uber, é uma profissão que nasceu morta. É mais um ano, menos um ano, mais 2 anos, mais 3 anos, acabou. Não tem mais. Não tem mais. Não existe mais. Então, a situação passa a ser absurda. Hoje você pega o WhatsApp, que pertence ao Facebook, ele vale o dobro do que vale a United Airlines, que é a maior companhia aérea do mundo, com todos os seus hangares, com tudo isso aqui. O Airbnb, com 30 funcionários no mundo, vale o dobro da cadeia Hilton, que tem todos aqueles hotéis, todos aqueles... o mundo está mudando. Onde está a profissionalização nessa história? Onde está a profissionalização? O que vai acontecer com esse povo? Olha, eu estou me alongando aqui, mas me corta aí se eu tiver que ser cortado. Mas existe uma relação hoje que se fala, nós vamos ter 80% da população que trabalha desempregada. E já se pensa em fazer um salário pago pelas grandes corporações, pelos países mais envolvidos, para essas pessoas de sobrevivência, porque eles não terão nada para fazer. Uma impressora, a utilização da impressora 3D no Brasil e nos Estados Unidos, 1 milhão de desempregados na Tailândia. 1 milhão de desempregados na Tailândia. Então, você imagina o que vai acontecer. O grande problema, dinheiro não falta para pagar esse salário de sobrevivência. O grande problema é quanto pagar.
né? O cara que está aqui no subúrbio de São Paulo, o cara que está lá em Bangladesh, o cara que está na África do Sul, o cara que está dentro dos Estados Unidos. Quanto pagar para esses caras? Pois Segundo é. é como é que eu descubro quem são esses caras? Né? Enfim, tem aí uma série de dificuldades, mas o mundo que está vindo, e eu não quero ser portador de más notícias, mas nós temos necessariamente que nos profissionalizar. Eu sempre E, costumo dizer Falcão, a última deixa eu só frase. incrementar. Não, não, mas só incrementar o que você está dizendo, se cabe essa boa pergunta do André. Aliás, uma boa colocação do André, só para erguer a bola para você cortar. Um exemplo é ser pós-graduado em 3 ou 4 áreas e não exercer nenhuma delas. Isso também é um grande problema, né? Pois é, a pós-graduação para o funcionalismo público representa 10% de aumento de salário. Então o cara vai fazer pós-graduação. Hoje nós temos alguns milhões de funcionários públicos, eles vão fazer pós-graduação porque eles vão ganhar um aumento de salário em tese. Dentro das empresas isso acaba acontecendo numa menor escala, mas acaba acontecendo também. Olha, houve um momento que ser pós-graduado, quando eu fiz MBA lá no final dos anos 90, em 2000, eu fui fazer um MBA na USP, eu cheguei lá que era coisa de elite, custava 80, 90 mil reais o curso em 2 anos. Você tinha só empresas podiam pagar. Quem pagou foi a empresa que eu trabalhava. Senão eu não tinha como pagar um curso tão caro. Agora, isso mudou. Mudou. Quando eu estava na Anhanguera em 2007, a gente começou o processo de pós-graduação. O maior player de pós-graduação do Brasil era a PUC, com 8.500 alunos. Eu fiz um projeto de, em 2 anos, a gente passar a PUC. Isso lá em 2007. Veio 2008, 2009, a gente implantou o EAD, fizemos uma série de coisas e, na verdade, a gente passou a PUC. A PUC, eu imaginava que ela iria de 8.500 até uns 12, 13 mil alunos, ela chegou lá e nós fomos a 34 mil. Quando a gente foi a 34 mil naquela época, o que eu imaginei? Alguma coisa, nós chegamos do jeito certo, no momento certo, na hora certa. Mas nós popularizamos, fomos um dos vetores de popularização da pós-graduação. Isso é em Anguera daquela época. Nós crescíamos a olhos vistos, quer dizer, assim, fomos crescendo. Quando eu entrei na Anguera, tinham 5 mil alunos. Quando eu saí, tinha mais de 1 milhão. Quer dizer, pô, 1 milhão de alunos é gente para burro. Você não pode admitir que isso não tenha virado um commodity. A qualidade é discutível? Não, não é discutível, a qualidade é boa. É a qualidade que, na verdade, é o seguinte: quem tem mais qualidade? Um Uno ou uma Mercedes S300? Qualidade? Os dois têm a mesma. O que difere é que são carros diferentes. Qualidade é aquilo, você se propõe a entregar uma coisa e de fato entrega. Isso é qualidade. Sim. Então, a qualidade tem. Haviam várias ferramentas ali que garantiam a qualidade, que era melhor do que muitas outras coisas. Mas estava muito longe de ser excelência, né? É. Olha, a discussão Mas, toda é a seguinte: a profissionalização é necessária. Você tem que, eu costumo dizer para meus alunos a frase que eu dizia aquela hora, eu falei, olha, seja bom em alguma coisa e adequado no resto. Mas seja bom em alguma coisa. Você tem que ser reconhecido por alguma coisa. E descubra isso. Una-se com as pessoas, converse com as pessoas, pesquise o mercado, esteja atento, faça perguntas. Não descanse, não fique descansando na zona de conforto. Essa é uma pergunta. A segunda pergunta que eu faço é sempre o seguinte: quem aqui já pensou fora da caixa? Né? Pensar fora da caixinha é uma frase absurdamente dita por aí. Vamos pensar fora da caixa. Quando aparecem uns 3 ou 4 que falam, eu pensei fora da caixa, fala, puta, vocês são duros, hein? Meu, parabéns para os outros aqui que não pensaram fora da caixa. Como assim? Porque não tem que ter caixa, caramba. Que diabo de caixa é essa? Você se enfiou numa caixa por quê? Tira as caixas e não tem que pensar fora da caixa. Pensa em sem caixa. Você tem que estar aberto. É essa a ideia. A Tada Almeida aqui, que coloca até a nossa querida Lili Gomide, ela fala o seguinte: como desgrudar do celular se a cada dia mais dependemos dele? E ela complementa que conhece crianças que estão assistindo aulas pelo celular. E só complementando aqui também a Tada Almeida, que coloca que tenho para mim que às vezes os professores que não se profissionalizaram saem como doutores, porém não têm base de vivência naquilo que estão dando aula. É um grande problema. Viver sem o celular, como é que a gente faz, o Falcão?
Você Só falou tem na um primeira jeito. live um pouco disso. Só tem um jeito de fazer isso, racionalmente. É como procrastinar. Todos procrastinamos, o estagiário e o presidente da empresa. Procrastinar é aquilo, deixar para depois aquilo que você não quer fazer, que você não está com vontade. É a síndrome do estudante. Eu costumo dar aula de gestão do tempo, e eu vou inserir isso aí no conceito com você agora, para poder explicar essa questão do celular. Existe uma coisa chamada lei de. Pô, me fugiu o nome dela. Mas é uma lei que diz o seguinte: você não usa para fazer as coisas o tempo necessário para fazer esta coisa. Você usa o tempo que você tem. Isso quer dizer o seguinte: se eu te pedir alguma coisa, Serginho, você pode fazer tal coisa para mim? Na sequência você pergunta, faço, Falcão, mas você precisa para quando? Eu falo, preciso para amanhã. Você demora 15 minutos para fazer, mas você vai fazer amanhã. Sim. Porque você usa o tempo que você tem e não o tempo que você precisa para fazer. Quando eu dou aula de gestão do tempo, eu não estou falando da regra. Eu quero que você entenda como você pensa e dá um jeito de mudar a sua cabeça. A procrastinação está dentro desse processo, o celular está dentro desse processo. Só tem um jeito, é racional. Eu tenho pessoas que chegam e falam, ele desliga o celular e ele liga o celular a cada 1 hora e deixa 10 minutos ligado. Aí ele desliga o celular e vai ligado ali a 1 hora de novo. É um jeito de se livrar do celular. O que está acontecendo hoje na pandemia é que as pessoas, entre aspas, não têm o que fazer. Então as pessoas estão ligadas e conversando com os outros no celular. Dezenas de grupos, dezenas de. Então toda hora fala com um, fala com outro, fala com outro. Nunca falou com tanta gente. Nunca. O tempo que trabalhava, passava o dia trabalhando, não conversava com ninguém. Agora é uma fofocaiada conversando com todo mundo, com todo lado. E o celular é parte integrante desse processo. Saindo desse processo de pandemia, voltando a uma eventual nova normalidade, o jeito de você não utilizar o celular dessa maneira é definitivamente desligá-lo. Só tem um jeito de você não procrastinar. É você racionalmente não procrastinar. É você, Serginho, a hora que eu te pedi um troço que eu preciso para amanhã, mas você demora 15 minutos, daqui 15 minutos você me traz ele. Aquela máxima é o seguinte: quando você precisa de uma coisa rápida de alguém, você pede para aquele que está mais ocupado, que esse cara vai te entregar rápido. O outro que não tem fazendo porra nenhuma, esse aí vai enrolar você, vai te entregar, né? É muito bom. Olha, quero aqui dizer que a Neide Esteves falou muito bem. Bom aprender com o professor Edgar. Muita gente aqui colocando bons e belos comentários. Tem um comentário do Napoleão aqui que ele fez dois comentários. Um, ele pergunta sobre EAD e ele fez um comentário aqui: o supercomputador Watson está mudando já muito a realidade das instituições financeiras. O Ailton Freitas, seu primo, o mundo está mudado mesmo. A Tada Almeida coloca um detalhe que também acho bem interessante, que a profissionalização deve mudar, e os catedráticos também devem mudar. Um abraço para Livramento aqui. Estou amando esta live aqui, que bom, hein? Pelo menos alguém está amando esta live aqui, Falcão. Poxa vida, será que Você estamos sabe que agradando? Você está agradando, certeza. Você sabe que eu tenho um amigo que trabalha com a área de tecnologia. Um dia ele falou: Falcão, vem aqui que eu quero te apresentar o Watson. Isso foi uns 3 anos atrás, ou 4, eu nem me lembro. Mas o Watson não era uma IBM, não tinha botado ele para rodar por aí. O Watson, que é o nome da inteligência artificial da IBM, né? Uhum. Então, aí eu fui conhecer. Ele falou: vem aqui que eu quero te apresentar o Watson. Aí fui eu lá, babacão, cheguei lá, sentei, ele tá naquela sala. Eu cheguei naquela sala, tinha um computador. Falei, porra, que isso aí? Ele falou, não, o Watson tá aí. Quando eu sentei, ele clicou o computador, apareceu o Watson falando, olá, quem está aí? Ele falou, agora começa a responder. Eu respondi, lá é o Falcão. Oi, Falcão, eu sou o Watson, como é que eu posso te ajudar? Eu falei, eu posso te ajudar. Ele falou, faz uma pergunta para ele qualquer. Aí antes de perguntar, o Watson falou assim, você pode colocar o seu Gmail? Você tem Gmail? Eu falei, tem. Coloca seu Gmail aí. Aí eu entrei com o meu Gmail, dei o Enter, entrei com o meu Gmail naquele computador. Uhum. Continuando, eu perguntei para o Watson, falei, Watson, eu estou querendo comprar um Peugeot 206, 2007, 2008, aí um pouquinho de dinheiro.
Você pode ver para mim um... Aí ele falou assim, você quer ver em Atibaia, onde você mora, podemos ver em Campinas, onde você eventualmente trabalha, ou podemos ver em Santos, que você tem estado sempre na Baixada. Onde você quer? Falei, vem em todo lugar. Ele me apresentou um posto de cada um. Depois ele me perguntou, esse daqui é o melhor, que tem a melhor condição, segundo ele. E ele me fez assim, aí ele falou assim, me conte por que você gostaria de ter um Peugeot 206 assim, sendo que você tem um Pajero, uma L200, por que que... Falei, meu Deus do céu. Falei, não, eu só quero deixar esse carro em casa para fazer compra, ficar ali em Atibaia. Ele falou, então eu vou lhe dar uma opção. Você não quer rever outras opções que tenham manutenção mais barata? Meu, e saiu por aí afora, me ofereceu Gol, me ofereceu Palio. Né? Meu, coisa de maluco. Eu fiquei conversando com ele uma meia hora. Ele sabia tudo o que eu fazia, tudo por onde eu andava, graças ao Google. Agora, alguém pode pensar, pô, eu não quero isso para minha vida. Eu falei, bom, eu não sei, eu não devo nada para ninguém, eu não estou preocupado em que essas coisas sejam feitas. Mas, definitivamente, esse é o grande irmão, né? É. Se você leu 1984, esse é o grande irmão. Pois é, do George Orwell. Isso. O Nathan Sanches, e o FOMO, Fear of Missing Out. Quando estamos sem celular, temos a sensação de estar fora do mundo. É chegar na casa das pessoas, Nathan é testemunha, eu fui na casa dele, não pedi o Wi-Fi. Chegar na casa das pessoas, todo mundo não fala nem oi, como é que vai, tudo bem? Curou-se do coronavírus? Não, cadê o Wi-Fi aí? Todo Me dá mundo a senha. assim, Me dá a senha. e dá a senha, passa a senha aqui e tal. Aí Tá tem certo. aqueles amigos mais desconfiados, a hora que você vai embora, muda a senha inteira lá. E sobre isso, Fear of Missing Out, o que você tem a dizer? Olha, onde você se sente fora do mundo, né? Na verdade, a gente começa a ser dono da informação. É impressionante como você recebe, é bombardeado com informações e todas as suas decisões. Espera um pouquinho, deixa eu dar uma olhada. Você sempre vai dar uma olhada. Google, onde está isso? Se eu falar Google aqui, meu celular começa a responder. Então, se você se tirar você disso, se tirar você desse conceito, dessa oportunidade esse adicional que você tem da vida, te provoca um vazio sensível. Eu costumo viajar muito off-road e muitas vezes eu fico sem sinal, não consigo falar com ninguém. E a primeira sensação que eu tenho é, puta, se acontecer alguma coisa, se as coisas mudarem. A segunda sensação que eu tenho é, graças a Deus eu estou sozinho, eu consigo ter um pouco de paz. Eu não sou responsável por não ter lido alguma coisa. Porque o duro é você alguém te falar, pô, mas eu te mandei. Eu falei, bom, sim, e? Né? Eu acho que é complicado, é sofrida essa ideia. Você não sofre não, Serginho? Eu sofro bastante, mas bem lembrou o Natan aqui que eu não pedi o Wi-Fi para ele. Ele já deixa na geladeira, ele já é mais tecnológico, já deixa a senha já na geladeira. Unindo dois prazeres importantes, né? O da geladeira e também do Wi-Fi. Andrés Aquino, obrigado, viu, pela gentileza. Serginho e Falcão, uma boa dupla, hein? Descontraída essa live, gostei. Obrigado, viu, querida? O Pedro, a minha cachorrinha tá latindo aqui, ela quer participar de novo. Vestígios que nós deixamos em cada site, em cada pesquisa, em cada lugar que visitamos. Isso é sensacional, diz o Pedro. Pode assustar muita gente, mas quando bem usado, agiliza muito a vida. Já a nossa querida a Maria Berck colocou, acho um horror essa situação aqui, muito provavelmente. A Maisé, eu morava em Milão em 1986, quando me disseram que a Dinamarca e a Europa, em pouco tempo, saberia tudo sobre você. E eu nunca duvidei. A Tá Almeida colocou que o poder da mente é silenciosa, poder da mente silenciosa. É um duro, aí é um outro caminho para a vida. Enfim, realmente muito interessante e é uma questão da gente pensar. Eu acho que entre tantas coisas que você falou, e aqui quero te convidar para uma próxima live, Falcão, eu acho Opa, que cada um de nós aprendemos muito com você e acho que o importante é que mesmo com o elementar, cara, o Watson aí, o computador, eu acho que no fundo, no fundo, no fundo, vai chegar um dia aí que o computador vai perguntar para você, Falcão, eu posso digitar no Google, no Gmail, mas eu não sei como cantar Boate Azul. Então,
Eu algumas não sei especialidades. cantar. Boate Azul, não. Você tá maluco? Algumas especialidades, jamais o elementar, o Watson, o computador, ele vai ter também. Falcão, eu quero expressar a grande alegria que eu tenho, o prazer de ter a sua amizade já desde aquela palestra no escuro aí que você fez, muito romântica a palestra, inclusive. Muito romântico. Eu me lembro que você, todo mundo, a plateia cheia aqui em Rio Claro, na Faculdade de Anhanguera, todo mundo absorvendo as suas palavras, a gente saiu com um choque enorme de informações. Aí teve um coquetel lá, um belo de um regabof, inclusive. E aí eu tinha levado o pessoal da Anhanguera no meu programa de rádio, daí uma professora, Ellen, ela fisioterapeuta, ela falou, vem cá, Serginho, fui no programa do Serginho, daí um outro professor também. E você, diante de tanto conhecimento, você me deu uma grande lição, você foi tão humilde, que a grande estrela era você. Daí no meio lá da festa, você chegou nessa rodinha de pessoas aí, a gente falando da rádio, etc. Eu me lembro da sua frase, ele falou, pô, essa roda aqui tá bem animada, hein? Vamos conversar. E desde então a gente tem esse contato, para mim é um privilégio poder partilhar desses momentos, acho que para todos nós também, dessa live que foi muito gostosa. Eu não precisei fazer nada, apenas li perguntas aqui e realmente foi um grande prazer, uma grande alegria. Quero te convidar para a gente falar sobre negociação, gestão de conflitos e, enfim, o leque é grande e vai ser um grande prazer falar com você. Porém, Vamos lá. antes de você ir embora, a Raquel aqui de Recife quer ouvir Boate Azul. Eu tenho aquela questão lá do seu primo lá, aliás, do Silvio, paródia do fio de cabelo no paletó. Conta essa aí, você tem alguns minutos, poucos minutos aí. Não dá para contar, é muito imprópria para menores. Não é. É que, na verdade, é o seguinte, eu estava viajando com um amigo há uns 30 anos atrás, indo para o Rio. E aí veio a música, quando a gente ama, qualquer coisa serve para relembrar. O vestido velho da mulher amada tem muito valor. E aí aquela música falou, meu Deus, que absurdo. Aí nós escrevemos uma paródia. E a paródia, eu vou cantar a primeira estrofe dela. Então ela ficou mais ou menos assim, ó. Lá no interior, qualquer prazer nos serve para divertir. Uma sertaneja numa noite fria tem muito valor. Saí pela rua, peguei uma dona na primeira esquina e só no quarto eu vi que a tar menina era mais peluda que meu cobertor. E aí nós fizemos por aí afora e vem muita bobagem pela frente aí, não vai. Mas um dia a gente pode juntar, eu tô falando aqui, ó, tem uma viola lá atrás e dois violões aqui, ó. De vez em quando a gente junta aqui para comer um churrasco, beber uma cerveja e cantar umas modas. E eu só gosto de moda sertaneja, né? Sim. E isso, quando você pegar, por exemplo, aquelas mais famosas, tipo Saudade da Minha Terra, você conhece? Bro. Conheço. Então. De que me adianta viver na cidade se a felicidade não me acompanhar? Pois é por aí. A gente pode um dia marcar uma live aí com isso. Com viola e tudo. Vamos fazer, poxa vida, Vamos, vai ser um grande prazer mesmo poder aprender contigo um pouco dessa cultura aí e falarmos de suas viagens ao Jalapão e a sua decepção em ter perdido um óculos Ray-Ban. É verdade. Você assistiu o vídeo? Tem um vídeo disso lá no meu canal do YouTube. Muito bom. Quando eu perdi o meu Ray-Ban num rio que era uma confluência de dois rios, um de água quente e um de água fria. Tinha que nadar, eu nadava aqui, ó, no meio, água morninha. E ali, água limpa, calor, tirei o chapéu, a bota e mergulhei, esqueci do óculos. Perdi o Ray-Ban. Acontece com qualquer míope, eu já perdi óculos também, lente de contato, um monte de coisa. Falcão, que privilégio começarmos bem a segunda-feira com você, quero muito te agradecer, muito obrigado, e a todos aqueles que acompanharam, que podem continuar também, tanto seguindo o Falcão, como humildemente peço aí que me sigam,
ao longo da semana tem bastante temas interessantes aí. Acho que vocês vão gostar também de fazer, se eu puder fazer companhia para vocês, vai ser muito bom. Falcão, muito obrigado e até uma próxima. Um abração. Até uma próxima, um abraço a todos aí, muito obrigado pela presença das pessoas. Serginho, você sabe que é difícil a gente conseguir acertar, mas a gente de vez em quando ajeita, de vez em quando eu vou lá na rádio, a gente conversa. Agora inventamos isso aqui, vamos ver aí para frente, a gente pode fazer outra, tá bom? Se Deus quiser, vamos ver. Se Deus quiser. Abraço para vocês. Se Tchau, cuide tchau, aí, gente. viu? Um abração para Aí você. também. Tchau. Tchau, tchau. Eu quero mandar um grande abraço para todos vocês e amanhã eu vou fazer uma live com o Eduardo Agra, que é comentarista dos canais ESPN, e ele vai falar um pouco sobre basquete, mas não vai se restringir apenas a basquete. Acho que a gente vai fazer um bom link aqui com essa conversa com o Falcão. O Nilton, um abraço, Maisé, obrigado, viu? A Sueli Maura, obrigado. MH Berck também, obrigado. Espero você lá também no meu Instagram. A Dirce, hotmail.com, _ também, obrigado. Cristina, _ S. Carvalho também. A Alessandra, minha amiga. A Livramento 3510. Depois você me explica por que do 3510 aqui. A Deb Carvalho 10, desde a primeira live também, estava vendo que você estava aqui, Deb, obrigado. A Simone KLFF, o Roldo Gil Júnior. Você pode ver o Edgar em www.brief.com.br. O Rodô, obrigado, viu, também, você participou desde o início. Olha, quero agradecer a todos vocês, foi muito bom, além da companhia do Edgar Falcão, estarmos juntos, começando bem essa semana, e muito obrigado pela paciência, pelo carinho, pela disposição em acompanhar 2 turnos de live. Se você perdeu algum pedaço dela, ou delas, você vai poder acompanhar essa live com o Edgar Falcão no IGTV. Então tá lá, tá aqui no meu Instagram e no meu IGTV, que é a TV do Instagram. Muito obrigado, boa noite. Olha, valeu mesmo. Abração para vocês. A gente se fala, vamos continuar a conversar. É um grande prazer. Tchau, tchau.